Nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre a salvação no Antigo Testamento. A história do povo de Israel cita muitas ocorrências de uma salvação. Quase sempre se trata de uma salvação das mãos dos inimigos. É o que constata Zacarias, o pai de João Batista. Note o que ele diz, referindo-se ao nascimento do seu filho. O Senhor, Deus de Israel, visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Lucas capítulo 1, versículo 68 a 71. No Antigo Testamento, a revelação divina era ainda parcial. As relações com Deus diziam respeito, acima de tudo, às questões materiais. Não é que não existia a salvação no Antigo Testamento, como conhecemos a salvação das nossas almas, sermos livres do inferno, mas esse assunto era parcial. Mas com certeza existiu pessoas salvas. O pecado era visto principalmente em suas consequências terrenas, resultantes do justo governo de Deus. Quando Israel pecava, o Senhor o entregava na mão de seus inimigos. Quando Israel se arrependia, ele o salvava, dando-lhe a vitória. Temos isto, por exemplo, em Neemias. Em Números também temos várias histórias, mas Neemias capítulo 9, versículo 27. Da mesma maneira, as enfermidades, a fome e os animais selvagens eram enviados como disciplina para Israel. E nesse sentido, Deus também era seu Salvador. A partir do momento em que a condição moral do povo o permitisse. No entanto, nos profetas, a noção de salvação, como conhecemos, é expandida para além do quadro legal de Israel. Isaías anuncia o Messias, a quem o Senhor diz: te dei como luz para os gentios, para seres a salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Esta já é a mensagem do Evangelho. No Antigo Testamento, vemos nas histórias belos quadros que ilustram a salvação de um pecador, o arrependimento, a fé e até mesmo o sacrifício de Cristo para a salvação. Note, por exemplo, o que o Senhor Jesus usou do Antigo Testamento para ajudar um homem chamado Nicodemos a compreender todas essas coisas referentes à salvação da sua pessoa, da sua alma, para que esse homem fosse salvo. Note o que ele fala em relação a um acontecimento em Números. E como Moisés levantou a serpente no deserto, é uma história que está em Números capítulo 21. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor Jesus compara aquela serpente de metal levantada naquela haste para salvar os perdidos, aquele povo mordido pelas serpentes da morte física, como o levantar dele na cruz para nos salvar nossas vidas espirituais da morte eterna. Ele continua, o Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o Senhor Jesus, ele começou empregando uma ilustração, uma história do Antigo Testamento para pregar o Evangelho a Nicodemos. Então, no Antigo Testamento, nós temos muitas histórias, começando com Abel e Caim, o sacrifício de Abel, a arca e assim por diante, mostrando como Deus opera na salvação, como é a salvação espiritual, através de muitas vezes salvação física. Esse registro está, que acabei de citar, é João capítulo 3, versículos 14 a 21. Embora a salvação tenha alcance tão amplo, ela só é concretizada em consequência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É dessa salvação de Deus que fala Isaías, o autor da salvação eterna, Hebreus capítulo 5, versículo 9, o Salvador do mundo, João capítulo 4, versículo 42, a salvação de Deus, Lucas capítulo 2, versículo 30 e Atos capítulo 28, versículo 28, em cujos versículos o termo salvação significa o que salva. Vamos ver agora alguns versículos no Antigo Testamento em que a salvação de Deus está ligada à parte espiritual e não material ou físico. Note: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Salmos, capítulo 35, versículo 9. Outro versículo: a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Salmos, capítulo 119, versículo 155. Outro versículo: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmos, capítulo 62, versículo 1. Mais um versículo: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Salmos, capítulo 67, versículo 2. Mais um versículo: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Mas a salvação dos judeus vem do Senhor, ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Salmos, capítulo 37, versículo 39. E mais um versículo para terminar este vídeo: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.